Em resumo, o capítulo 5 de Esté é uma obra-prima de suspense e ironia. Ele mostra a mão da providência de Deus agindo por meio da coragem e da inteligência de Esté. A arrogância de Amã o cega para a armadilha que está sendo preparada e o leva a construir sua própria ruína. Vamos à leitura. Livro de Esté, capítulo 5. 3 dias depois, Esté vestiu seus trajes de rainha e se apresentou na câmara interior do palácio, diante do aposento real. O rei estava sentado sobre o seu trono real, diante da porta de entrada do palácio. Logo que o rei viu a rainha Esté no átrio, esta conquistou suas boas graças, de sorte que ele estendeu o cetro de ouro que tinha na mão, e Esté se aproximou para tocá-lo. O rei lhe disse: "Que tens, rainha Esté, e que queres? Mesmo a metade de meu reino eu te daria. Se parecer bem ao rei", respondeu ela, "venha hoje com Amã ao banquete que lhe preparo." O rei disse então: "Apressai-vos em fazer vir Amã para atender ao desejo de Esté." O rei foi, pois, com Amã ao banquete que Esté tinha preparado. Enquanto se bebia o vinho, o rei disse à rainha: "Pede-me o que quiseres e te será concedido. Que desejas? Mesmo que fosse a metade de meu reino, a receberias." "Eis", respondeu, "meu pedido e meu desejo. Se achei graça aos olhos do rei, e se lhe agrada atender ao meu pedido e cumprir o meu desejo, que o rei e Amã tornem a vir ao banquete que lhe mandarei preparar. Amanhã eu responderei à pergunta do rei." Amã voltou naquele dia gozoso e alegre de coração. Mas à vista de Mardoqueu, que diante da porta do rei não se levantava nem se movia a sua passagem, encheu-se de furor contra o judeu. Soube, entretanto, conter-se e retirou-se para casa. Então mandou buscar os seus amigos e Zares, sua mulher, e lhe falou do esplendor de suas riquezas, do número de seus filhos, de tudo o que lhe tinha feito o rei para exaltá-lo e do lugar que lhe tinha conferido sobre todos os príncipes e todo o pessoal real. Além disso, acrescentou: "Fui o único que a rainha Esté admitiu com o rei ao banquete, que ela deu, e sou ainda convidado para amanhã com o rei. Mas tudo isso tenho por nada, enquanto vi esse judeu Mardoqueu na antecâmara do rei." Zares, sua mulher e todos seus amigos lhe disseram: "Não há mais que preparar uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã cedo pede ao rei que nela seja suspenso Mardoqueu. Depois irás satisfeito ao banquete com o rei." Isso agradou a Amã e este mandou levantar a forca. Em resumo, o capítulo 6 de Esté é o ponto de reversão da história. Ele demonstra que a providência de Deus pode usar a mais simples das circunstâncias, a insônia de um rei, e a maior das ironias, a arrogância de Amã, para proteger o seu povo e virar a mesa contra os seus inimigos. Livro de Esté, capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir. Mandou que lhe trouxesse o livro dos anais, as crônicas que lhe foram lidas. Achava-se aí consignada a narração da denúncia que tinha feito Mardoqueu, da conjuração de Gábata e Tares, os 2 eunucos do rei que tinham querido levantar sua mão contra o rei. "Que honras", disse então o rei, "e que distinções recebeu Mardoqueu por isso?" "Nenhuma", responderam os servos do rei. E o rei perguntou: "Quem está no pátio?" Ora, nesse mesmo instante, entrava Amã no pátio exterior do palácio, para pedir ao rei que mandasse suspender Mardoqueu na forca que tinha feito levantar. Os servos do rei responderam: "É Amã que está no pátio." "Que entre", retornou o rei. Entrou, pois, Amã, e o rei lhe disse: "Que se deveria fazer para o homem que o rei quer honrar?" "A quem, senão a mim, quererá o rei honrar?" pensou Amã. Por isso respondeu ao rei: "Para um homem a quem o rei deseja honrar, convém que lhe traga as vestes com que se adorna o rei, o cavalo que o rei monta e sobre sua cabeça se coloque a coroa real. As vestes e o cavalo se darão a um dos senhores da corte, e este revestirá o homem a quem o rei quer honrar, e o passeará a cavalo pela praça da cidade, dizendo em altas vozes diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar." O rei replicou: "Toma, pois, depressa as vestes e o cavalo, como disseste, e faze tudo isso para Mardoqueu, o judeu, que está sentado em minha antecâmara, e que nada se omita de tudo o que disseste." Amã tomou as vestes e o cavalo, revestiu Mardoqueu e o conduziu a cavalo pela praça da cidade, clamando diante dele: é assim que é tratado o homem a quem o rei quer honrar. Depois Mardoqueu voltou à porta do palácio, enquanto Amã se retirava precipitadamente para casa, consternado e de cabeça coberta.
para contar a Zara e sua mulher e a todos seus amigos o que lhe tinha acontecido. Seus conselheiros e sua mulher Zares lhe responderam: Se Mardoqueu, diante do qual começou tua queda, pertence ao povo judeu, não o vencerás, mas sucumbirás diante dele. Eles falavam ainda quando sobrevieram os eunucos do rei para levá-lo imediatamente ao banquete que Ester tinha preparado. Em resumo, esse trecho de Romanos capítulo 7 é um retrato honesto da luta do crente contra o pecado. A lei, embora boa, não pode nos libertar. A libertação só é possível através de Jesus Cristo. Este capítulo, portanto, prepara o terreno para a gloriosa declaração de liberdade e vitória que Paulo fará no capítulo 8, onde a vida no Espírito é a resposta para a escravidão descrita aqui. Romanos capítulo 7, dos versículos 14 ao 26. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habito o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei, quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus no íntimo do meu ser. Sinto, porém, dos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. Homem infeliz que sou, quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus. De outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Em resumo, o capítulo 8 de Romanos é um grito de libertação. Ele declara que a condenação para o cristão foi removida pela obra de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. O que a lei não podia fazer, Deus o fez. Ele também estabelece a diferença crucial entre viver sob o domínio da carne, que leva à morte, e viver sob a orientação do Espírito, que conduz à vida e à paz. Romanos capítulo 8, dos versículos 1 a 8. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez, enviando por causa do pecado o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça, prescrita pela lei, fosse realizada em nós, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Em resumo, o final do Salmo 77 mostra que a fidelidade de Deus superou a infidelidade do seu povo. Ele reverteu a derrota de seu povo, abandonou o antigo centro de adoração e estabeleceu um novo em Sião, e por fim escolheu um líder fiel e de bom coração, Davi, para pastorear o seu povo. A conclusão do Salmo é uma celebração da soberania de Deus em conduzir a história para a realização de seu propósito final. Salmo 77, dos versículos 65 ao 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como se fosse um guerreiro dominado pelo vinho, e feriu pelas costas os inimigos, infligindo-lhes eterna ignomia. Rejeitou o tabernáculo de José e repeliu a tribo de Efraim, mas escolheu a de Judá e o monte Sião, monte de predileção. Construiu seu santuário qual um céu, estável como a terra, firmada para sempre, escolhendo a Davi seu servo e tomando os apriscos das ovelhas. Chamou do cuidado das ovelhas e suas crias, para apacentar o rebanho de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Davi foi para eles um pastor reto de coração, que os dirigiu com mão prudente. Em resumo, o trecho final de Sabedoria, capítulo 17,
mostra que a praga das trevas foi uma punição multifacetada. Começou com um evento físico, se tornou um tormento psicológico e finalmente é revelada como um ato de justiça cósmica, onde a própria criação conspira para punir os iníquos e proteger os justos. Sabedoria, capítulo 17, dos versículos 14 ao 20. Agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino, inesperado, o que se abatera sobre eles, e todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros, fosse ele camponeses ou pastor, ou operário que se afadiga sozinho no seu trabalho. Uma vez surpreendido, tinha de suportar inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da água correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror, enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações. Somente sobre ele se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher, e eram para si mesmo um peso mais insuportável que esta escuridão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.